A arte barroca é um estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e os meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, antes de atingir em uma forma modificada as áreas protestantes em alguns pontos do Oriente. Considerando como estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma, distingue-se pelo esplendor exuberante. De certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora interpretando-se diferentemente. Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui uma característica homogênea. Existem várias diferenças entre a produção realizada para cada artista em localidades distintas. Apesar disso, algumas características marcantes se repetem, como o predomínio de temas religiosos, riqueza em detalhes e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas e preferências pelas curvas e contornos de detrimento de figuras geométricas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arte barroca no Brasil. Estudiosos afirmam que foi no estilo barroco que surgiram as primeiras expressões de arte verdadeiramente brasileiras. No Brasil, o barroco tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em virtude da riqueza do período colonial, temos um acervo marcante de obras de expressão barroca. Aqui, esse estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características, por exemplo, câmaras municipais, penitenciárias e residências de pessoas ilustres. E por conta da forte presença da igreja e do catolicismo, o tema religioso era o que mais estava presente nas obras. E o artista que mais se destacou foi o escultor Aleijadinho. Falando um pouco agora sobre as vertentes do barroco no Brasil, existem duas, que é a mais requintada, que ocorreu nos estados de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia, onde a economia era baseada na cana-de-açúcar e mineração. Nas regiões menos abastadas do país, onde não havia produção do açúcar nem o ouro, o estilo arquitetônico barroco era o mais simplificado. E nessas regiões onde eram encontradas essas obras mais requintadas, existiam igrejas com trabalhos em madeira, nos quais os relevos eram cobertos por camadas de ouro, e também janelas e portas que exibiam minuciosas produções em escultura. O barroco, apesar de ter sido iniciado na Bahia com o chamado barroco açucareiro, teve em Minas o seu ponto alto como arte, quer seja na escultura, arquitetura, pintura ou música. Cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes foram escolhidas por estarem localizadas em Minas Gerais, região que era alvo certeiro para os bandeirantes na extração de metais preciosos, como ouro e diamante. E a partir disso se desenvolveu a troca aurífera e a evolução da arte local, tanto que as igrejas são banhadas a ouro na moda barroca. Agora eu vou falar um pouco sobre o barroco na Europa. O barroco na Europa ocorreu no século XVII, na Itália, provocado por uma série de mudanças econômicas, sociais e principalmente religiosas, como, por exemplo, o término do ciclo das grandes navegações, a reforma protestante, o capitalismo mercantilista que se desenvolveu contribuindo para o aumento da influência da burguesia. Um importante pintor barroco foi o italiano Michelangelo Caravaggio. Em suas pinturas podemos perceber as características marcantes do barroco que na Itália foi impulsionado pela reestruturação da Igreja Católica. Da Itália, o barroco se difundiu pela Europa, manifestando-se de maneiras diferentes em cada país, mas preservando suas características básicas, como a teatralidade da obra, o contraste claro-escuro, o realismo, o conflito, o forte apelo emocional, os temas místicos ou religiosos e as cenas cotidianas. Na Espanha, o barroco se desenvolveu principalmente na arquitetura, nos entalhes e nas decorações requintadas das construções, fossem religiosas ou não. Na pintura, teve forte influência do barroco italiano com predomínio do realismo. O principal pintor barroco espanhol foi Diego Velázquez. Neste quadro intitulado Velha Fritando Ovos, o pintor consegue realçar as expressões faciais e a teatralidade da cena, ainda que se trate de um acontecimento banal do cotidiano. Nesta pintura, ele consegue alcançar a expressividade por meio de um grande domínio da representação da luz e da sombra, técnica imprescindível na pintura barroca.
Durante o século XVII, a Holanda passava por um grande período de desenvolvimento econômico. Diferente da Itália e da Espanha, que eram países católicos, o protestantismo holandês trouxe algumas dificuldades para os artistas no que se refere à representação de cenas religiosas, mas não os impediu. Tais dificuldades, no entanto, acabaram por gerar belíssimos retratos, paisagens e naturezas mortas. Descritivo e realista, o artista holandês não se preocupava com padrões de belezas clássicos, preferindo retratar cenas do cotidiano. Dois importantes pintores do barroco holandês, também chamado barroco flamengo, foram Pieter Paul Rubens e Rembrandt van Rijn. No quadro A Sagrada Família, de Rembrandt, podemos notar a luminosidade que é dirigida para as figuras de Maria e do Menino Jesus. Ele conseguiu reproduzir em suas telas uma gradação de claridade nunca vista até então. Pintura e escultura barroca. Pintura e escultura barroca. A pintura também focou nos temas sacros, sendo que muitos tetos de igreja foram pintados com estilo barroco. Na cultura, grande parte das obras barrocas são sacras, as quais privilegiaram o uso de materiais como barro cozido, cedro e pedra de sabão. As características que mais se destacam em termos de pintura é algo do jogo de luz e sombra. A presença de um foco de luz sobre a figura principal da obra é feita propositalmente para direcionar a atenção dessa figura iluminada. Tanto na pintura quanto na escultura, o cotidiano é retratado de forma real e comovente, onde são observadas as expressões dramáticas faciais. No barroco brasileiro, não podemos deixar de citar Manuel de Costa Taide, considerando o maior pintor na área do período colonial, e na escultura, Aleijadinho ocupa o papel de maior representante. Arquitetura barroca. Arquitetura barroca. Em decorrência da Contra-Reforma, nesse período, a arquitetura barroca destacou-se pela construção de várias igrejas. O objetivo era propagar o catolicismo e, ao mesmo tempo, reafirmar seu poder. Isso era alcançado mediante a ostentação das obras construídas. No Brasil, a Igreja São Francisco de Assis é considerada a obra-prima de Aleijadinho. Seu teto foi pintado por Manuel da Costa Taide. O início da sua construção data de 1976, mas apenas foi concluída 18 anos depois, em 1994.